A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está na disciplina Apologética Cristã e no curso de Bacharel em Teologia. Este é o quinto AVA da aula dupla 1, na segunda parte da aula 2. Nós terminamos a AVA anterior. Estamos no meio, então, da aula 2 e nós falamos que cada denominação cristã tem uma doxologia própria. É lógico que ela pode ser combinada com outra denominação, pode estar de acordo com outra ou outras denominações, mas é que sempre há umas características peculiares e particulares de cada igreja ou de cada denominação. Então, quando você for construir a sua apologética, você tem que considerar isso. Aí você pode dizer, professor, mas eu quero saber da verdade, eu não quero saber do que a minha igreja diz, eu quero saber do que a Bíblia diz. Se você já trabalha dessa forma, é porque você já tem um tipo de pensamento apologético contrário à proposta de criar uma apologética que seja conjunta. Então você acha que tem que ter uma apologética individual. Se você pensar assim, será muito difícil de você conviver com qualquer igreja. Por quê? Porque grupo é grupo. Nós somos sociedade. Não adianta você pensar que só você tem a verdade ou que só você vai descobrir a verdade na Bíblia. É claro que se Deus colocou você numa igreja, as pessoas que estão com você são colaborantes com você da apologética da sua igreja. Ou então você está no lugar errado e precisa de buscar aqueles que têm a mesma visão que você. Senão o que você vai fazer vai ser criar uma apologética que vai ser contrária à sua igreja e você vai trazer divisão na igreja e trazer contenda. Então você tem que pensar muito bem nisso, né? Para que você não seja aquele tipo de pessoa que acha que é apologeta, e às vezes até o é, mas muito negativo, né? Que cria só críticas, que quer só ver os erros para criticar, e criticar por criticar, não criticar para construir, né? Não criar uma apologética para defender a verdade no sentido de tirar as pessoas do erro e do engano. Porque se você só tem o prazer de falar mal, de criticar, de criar polêmica, então realmente você precisa de repensar quem você é. Porque nós somos pacificadores. Nós não somos pessoas. A igreja não foi colocada na terra para dividir. Aí você fala, mas a Bíblia diz que Deus diz que ia dividir, que a mensagem ia dividir. Não, a divisão ia vir não de nós, ia vir deles. Eles queriam se dividir de nós. Nós não queremos dividir. A Bíblia diz que se depender de vós, tende paz com todos os homens. Nós não queremos dividir de ninguém, nós não queremos nos afastar de ninguém, nós amamos a todos. Nós até perdoamos quando eles se dividem de nós ou quando eles nos consideram inimigos. Então a nossa proposta não é trazer contenda, divisão. Tire isso da sua cabeça. Isso não é apologética. Isso é outra coisa. É verdade que nós temos muito material de pessoas que gostam de criar polêmica, que gostam de criticar e até de ofender. Mas isso não é a proposta, inclusive, não é a proposta da nossa instituição. Né? Se você segue esse caminho, você pode seguir. Mas tem que haver edificação. Se não há edificação, então tem alguma coisa errada. Mas vamos seguir em frente. Isso é só uma proposta, claro, para a construção da ideia da apologética. Nós estamos começando, né, a falar sobre isso. Mas veja, para uma abordagem mais ampla e aberta, podemos escolher os credos aceitos pelo meio evangélico e cristão. Então, existem os credos apostólicos e reformados históricos que eu recomendo você conhecê-los e estudá-los, porque eles podem ser úteis na construção da sua apologética junto com o seu manual. E até para poder fazer uma verificação do seu manual com aquilo que já foi feito antes. Não é que você tem que aceitar e rejeitar o antes e rejeitar o atual. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que você tem material
para fazer comparações, para buscar o que já foi falado. Então veja aí, por exemplo, alguns credos que também são chamados de confissão, né, que é a Confissão de Fé de Westminster, de 1643 a 46, a Confissão de Fé de Sínodo de Dort, de 1618, a Confissão de Fé Escocesa de Knox, a Confissão Helvética, né, de 1562, adotada pelas igrejas reformadas da Suíça, da França, da Escócia, da Hungria, da Polônia, entre outras, a Confissão de Augsburg, de 1530, muito reformada mesmo, né? Então nós temos muitas confissões, você pode fazer esses estudos, né? Aqui só estudando materiais para você começar a construir a busca da construção da sua filosofia, ou seja, do seu discurso. Os argumentos históricos, eles foram construídos na igreja. Então, não veio do mundo, veio da igreja. Esses argumentos que nós estamos buscando. É claro, tem argumentos também vindo da ciência, e nós podemos buscá-los também, mas sempre, é claro, fazendo uma análise segundo a Bíblia. Agora, os argumentos históricos da igreja, teoricamente, eles provêm de um estudo da Bíblia, né? Então, em teoria, eles são mais confiáveis, né, do que às vezes até os científicos. Apesar que você pode dizer, mas o científico é baseado em lógica. Sim, mas ele pode estar por trás dele uma filosofia, como muitos cientistas hoje que já têm a filosofia de que Deus não existe. E aí ele já entra no seu estudo científico já considerando a não existência de Deus. É a tentativa até mesmo de provar que Deus não existe. Bom, mas aí já é um ambiente de discussão apologética, não é? Agora veja, a igreja percebeu logo no início, que era necessário criar um material para defender a fé daquilo que foi posteriormente chamado de heresias. Nós vamos depois tratar da conceituação, nós já falamos alguma coisa, mas nós vamos tratar especificamente sobre esse termo, heresias. Mas você sabe, quando eu falo heresia, você já sabe, isso é a ideia histórica da igreja, né? A heresia, então, é um erro, né? É um dogma errado, é uma doutrina errada. E lá no início a igreja já percebeu essa realidade. E muitos materiais sobre as doutrinas foram feitas para apresentar o nosso credo. Até a partir daí foi criado o credos, né? No tempo inicial, nós tivemos muitas mentiras que foram sendo construídas e que teve que construir materiais de defesa. Veja aí o caso específico desses assuntos. Da gnose, com a ideia do gnosticismo ou do agnosticismo, né? Que foi a igreja teve que tratar muito, a gente sabe disso até. Nós vemos, por exemplo, João, quando escreve, né, no princípio era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus. Ali ele já está tratando acerca do assunto do gnosticismo dentro da igreja. Outro assunto muito forte que teve que ser tratado é a cristologia, no sentido de que Jesus é o quê? Ele é um homem ou é Deus? Ele foi só homem, ele foi só Deus. Mas isso foi construído depois no credo apostólico, né, quebrando esse conceito. Mas hoje ele já está a retornar. É aquilo que a gente chama de unicismo, né? O unicismo está tentando de novo trazer aquelas discussões cristológicas do início da igreja. E nós temos também a questão da Trindade, né? Que a Trindade é algo inexplicável, mas é uma realidade bíblica, né? Então veja, esses foram os temas iniciais. Mais tarde, nós vimos no tempo medieval a grande discussão sobre feitiçaria e bruxaria, até com a criação de livros de exorcismos, até os padres exorcistas, né? E aí nós encontramos nesse período que os heréticos, que eram heréticos e feiticeiros, né? Inclusive nem todos eram feiticeiros no sentido de prática de feitiçaria, mas eles eram mortos. E essa foi uma proposta apologética, apesar de ser entre nós ridícula, né? A Inquisição, que é o quê? Matar. Se você é contra, nós matamos você. Mas isso não é uma proposta de Jesus. Nós não vemos na vida de Jesus essa proposta. Em nenhum momento ele falou isso. Pelo contrário, quando ele teve a oportunidade de matar a adúltera, ele não matou. Então essa proposta da Inquisição, ela nunca será um meio de defesa de fé.
Ou seja, nunca a igreja devia utilizar de violência e de imposição, né, como uma forma de defender a fé. Infelizmente, isso existe dentro da igreja. E muitos até ameaçam e trazem medo para que as pessoas aceitem aquilo que eles acham que é a verdade. Na época moderna, nós temos a ideia do racionalismo com o ateísmo, que seria a negação de Deus, que foi um assunto de grande discussão, de construção, de apologética. A igreja construiu muito material inicial com os credos e confissões para basear a fé e negar heresias, e depois criou, na época da Idade Média, não mais com a ideia de credos, né, e as confissões depois da Reforma, mas lá na Idade Média criou as sumas, né, que seria o argumento apologético criado, por exemplo, por Tomás de Aquino, né, com a Suma Teológica, a Suma contra os Gentios. E o que é Suma? É uma expressão da língua portuguesa que também pode ser interpretada como essencial importância ou principal importância. Etimologicamente, o termo suma é derivado do latim summa, que pode ser interpretado como totalidade de algo ou o mais alto. E que, depois disso, já no tempo reformado, no modernismo, é tratado dentro dos assuntos, normalmente nas faculdades e instituições teológicas, como seitas e heresias. E aí discute-se a questão da fé e a razão no tempo moderno. Atualmente, nós temos outros temas que estão sendo descobertos, né? Mas já com aquela ideia medieval da suma, né? Quer dizer, o que é mais importante ser discutido, o que é de fato a fé cristã, né? E dentro disso, então, hoje, uma discussão muito grande é o racionalismo, ainda vindo do modernismo, mas já entra o liberalismo e o ecumenismo eclético. Dentro do ecletismo, né, nós temos que é um método científico-filosófico que busca a conciliação de teorias distintas, seja na política, nas artes. O ecletismo pode ser simplesmente a liberdade de escolha sobre aquilo que se julga melhor e sem apego a uma determinada marca, estilo ou preconceito. Então, o ecletismo é um assunto que precisa ser discutido hoje na nossa apologética, no sentido de que será que nós somos ecléticos quando nós criamos a nossa apologética? Inclusive, um assunto dentro disso é o tal do politicamente certo, né? Será que nós construímos uma apologética que tem que ser politicamente certa, dentro da proposta do bem maior? Né? Então, se é o bem maior, então eu tenho até que mentir para poder aceitar o que é bem para todos. Então, nós vamos ter duas disciplinas sobre as religiões comparadas, né? Que vai ser de Angola e do mundo, e aí nós vamos falar um pouco mais sobre a questão de seitas e heresias, né? Mas hoje o assunto sobre fé e razão está diminuindo e o ecumenismo eclético, assim como o ecletismo, deve ser tratado como uma filosofia perigosa na igreja, e aqui temos que lembrar também do sincretismo religioso como parte dessa mentalidade eclética e ecumênica. Mas há um ecumenismo que é fraterno e positivo, né? A ideia do interdenominacional cristão evangélico, né? Que nós adotamos. O problema agora é como construir uma apologética genuinamente cristã. Quais os temas a abordar e como abordar esses temas hoje? Quer dizer, para o seu contexto, né? Para o grupo que você prega, para o lugar onde você vive, para o país que você vive, para a cidade que você vive, para a tribo que você vive, a aldeia que você vive, para o grupo que você vive. Tem um tema, tem temas interessantes que atuam com ele e que vai ser importante a construção da sua apologética. E dentro disso, nós vamos também, é claro, falar do fenômeno religioso em Angola e no mundo. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Apologética Cristã. Você está na Logos Ensino Superior de Teologia no curso de Bacharel em Teologia. Que Deus abençoe você. Estamos a terminar a segunda AVA desta aula 2 e temos mais uma AVA, então esteja conosco na última AVA, a próxima, que nós vamos terminar a aula 2 e vamos terminar a aula dupla 1. Deus abençoe.